Graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, que nos acompanham nessas meditações que fazemos baseado no presente diário, que tem uma mensagem para cada dia do ano. Hoje o nosso tema é segundo a palavra. O texto sugerido é de 1 Reis, capítulo 17, versículo de 8 até o 16. É um texto que pelos crentes que leem a Bíblia, ele é conhecido porque fala daquela viúva de Serepta, em que Elias, por ela, foi alimentado e Elias realizou, assim, o seu primeiro milagre, depois daqueles anos previstos de seca para a terra, previsto pelo profeta, mando de Deus, né? Então, segundo a palavra, porque foi segundo a palavra de Deus que Elias confrontou o rei Acabe. Acabe era rei do reino norte, o reino de Israel, e foi considerado o pior de todos os reis do norte, provavelmente. Ficou famoso por ter se casado com Jezabel, que é tido e conhecido como a mais terrível das mulheres mencionadas na Bíblia, não apenas porque mandava no marido, mas porque era muito idólatra e também porque jurou que dentro de 24 horas ela mataria ou tiraria a cabeça do profeta Elias, o que não aconteceu, evidentemente. Mas esse incidente, portanto, bíblico é muito interessante. A gente lê no capítulo 17, 1 Reis, que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que sentença terrível essa que o profeta leva ao rei Acabe. Essa sentença, evidentemente, era uma sentença de juízo. Deus estava praticando juízo sobre o reino de Israel, devido à quebra da aliança, devido ao afastamento, devido à idolatria e tantos outros desvios que o povo de Israel estava, principalmente na alta corte do reino, no caso de Acabe. Acabe casado com várias mulheres pagãs, entre elas, como já citei, Jezabel. Então, o culto a Deus foi muito suprimido, enquanto que o rei sustentava os 450 profetas de Baal. Baal é um nome abreviado de Baal Haddad. Esse nome talvez você já tenha ouvido falar na história do Brasil, mas é o Deus do trovão. Portanto, para aquela gente ímpia da terra de Sidom, uma terra vizinha a Israel, próximo ao Rio Jordão, esse Deus, Baal, era o Deus do trovão, era o Deus da chuva, era, na concepção deles, o responsável pela fertilidade da terra. Aí é que a gente vê uma guerra, então, entre os deuses, porque Elias diz, segundo a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo e vive o Senhor, não haverá chuva durante alguns anos. Aí é um desafio ao rei Baal, que é o rei da chuva, dos trovões, da fertilidade e etc. Portanto, a gente enxerga aqui realmente uma guerra dos deuses, ou também uma guerra espiritual. Não é à toa que a palavra de Deus nos ensina que a gente vive sempre debaixo de uma guerra espiritual, ou seja, os poderes do mal, os poderes malignos, colidindo, confrontando os poderes de Deus. Mas a vitória é sempre do Senhor. Como disse Jesus, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não resistirão ou não prevalecerão contra ela. Mas a gente não deve olvidar nem subestimar essa grande realidade que a nossa luta, sobretudo, não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso do mal. Ou seja, nosso arqui-inimigo é também o inimigo de Deus, que é Satanás. Não é? Não é o nosso único inimigo. Muitas vezes nós temos a nós mesmos como inimigo, ou principalmente a nossa natureza.
a nossa natureza, porque nós lutamos contra o mundo, sim, contra o diabo, sim, mas também lutamos contra a nossa natureza, porque a nossa natureza gosta de pecado e a nossa natureza não quer realmente santidade nem obediência a Deus. Esta é a grande verdade. Mas aqui nós nos deparamos com uma cena de um confronto entre deuses. Bom, quem tem poder? Na verdade, essa questão de quem tem poder depois vai ser resolvida quando Elias desafia os 450 profetas de Baal para uma demonstração pública de quem tinha poder de queimar o sacrifício, queimar o holocausto, quem tinha poder. Essa história a gente pode comentar num outro momento, mas eu acredito que você também deve se lembrar dessa história, não é? Então, essa que é a verdade. Agora, veja só, Deus providenciou alimento para Elias, mandou que ele fosse para os bandos de um riacho chamado Querite. Querite era uma vertente do rio Jordão, portanto não era um grande rio, mas lá Deus disse assim, olha, eu mandarei os corvos te alimentar. E diariamente os corvos vinham com carne e pão, tanto pela manhã quanto à tarde, 2 refeições por dia. É realmente uma coisa extraordinária. De onde os corvos vêm trazer carne? É ave de rapina, mas trouxe para Elias, e pão também. Enquanto isso, ele bebia da água do riacho de Querite. Mas a água foi secando, foi se esvaindo. Então, quando acabou a água, Deus disse, então, levanta e vai para Serepta. Serepta era uma região próximo ou pertencente a Sidom. Não é, portanto, Israel, não é? É da terra próxima aos fenícios. Era uma terra estrangeira. Aí Deus disse para Elias, vai que eu vou mandar uma viúva lá te sustentar. E que viúva! Quando Elias chega a Serepta, a viúva que ele encontra é uma viúva que está passando terrível necessidade. Aliás, não era novidade. Naquela situação de seca, todos estavam passando grandes necessidades. A crise era geral, não apenas em Israel, mas a crise era também nos estados, nos circunvizinhos a Israel, no caso, a região da Fenícia e de Tiro em particular. E é interessante que Deus manda exatamente Elias para Serepta, que é a terra natal da rainha Jezabel. Imagina só como a provocação está grande, é uma guerra realmente entre os poderes espirituais. Não é? Agora, nós não sabemos como, mas quando o profeta viu aquela mulher que estava apanhando um pouco de lenha, Deus disse para aquela mulher, mandou Elias falar para aquela mulher, olha, traz para mim um pouco de água. E quando ela saiu para buscar um pouco de água que estava muito escassa, muito difícil, mas ela obedeceu. A gente nem sabe como é que uma estrangeira vai obedecer o profeta, mas alguma coisa fez com que aquela mulher obedecesse. Bom, não foi Deus que mandou o profeta falar com a estrangeira? Deus certamente providenciou essa estrangeira para obedecer a voz do profeta, ouvindo também a sua voz, embora que intuitivamente, certamente, mas ouviu a voz de Deus, e ela foi. E quando ela começou aí, ele disse, não, e traga também um pão. Aí ele, ai meu Deus do céu, eu estou exatamente pegando aqui 2 cavacos de lenha, para quê? Para fazer um pão, eu, para mim, para meu filho, e logo depois esperar a morte, porque não tem mais nada. Não resta mais nada para esperar, não tem mais esperança, tá? Era o final do alimento. A despensa estava nas últimas migalhas. Era um pouco de azeite e um pouco de farinha. Só dá para fazer um pão para mim, meu filho, e esperar a morte. Aí o profeta disse, faça um pão pequeno primeiro para mim. Ah, não, essas histórias são muito difíceis, não apenas de entender, mas de conceber. Como é que numa situação dessa o profeta consegue ser tão egoísta, a ponto de dizer, primeiro para mim, depois você come para seu filho? Ou seja, depois é que se sobrar, você e seu filho, mas primeiro para mim. Sabe, meus irmãos e amigos, nós passamos a vida toda por esses tipos de crises, porque Deus exige prioridade.
primazia, honra, primeiro amor, primeiro lugar. Ele quer que primeiro seja ele servido. Primeiro ele servido. Se o Senhor não vigiar a cidade, não é inútil trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, inútil trabalha os trabalhadores. É o que Jesus disse no Sermão do Monte. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas Deus dará por acréscimo. Como disse também o missionário Hudson Taylor, que no século XIX foi evangelizar o interior da China. Olha, faça o trabalho de Deus. E ele chegou à seguinte conclusão: fazendo o trabalho de Deus do modo de Deus, recebe também o sustento de Deus. Bom, a gente precisa realmente experimentar isso, porque na prática, umas pessoas quando ficam desempregadas ou numa crise financeira, mesmo os crentes, e às vezes os crentes assim, considerados bons crentes, a primeira coisa que normalmente ele faz no corte do orçamento é o dízimo. O dízimo não, agora não dá mais para dar o dízimo. Quando é que na Bíblia a gente tem condições de honestamente analisar a palavra de Deus e dizer assim, não, Deus manda a gente fazer o corte nas coisas que é dele. Não, Elias disse, faça primeiro um pão para mim, que sou profeta, depois para vocês. Prioridades realmente para Deus, não é? Segundo a palavra do Senhor. E aquela mulher simplesmente disse assim, bom, a lógica é uma, mas segundo a palavra eu vou fazer. E fez. E Deus então fez uma promessa através do profeta Elias, porque enquanto não voltar a chuva, e isso foi, querido, uma chuva de 3 anos e meio, conforme o livro de Tiago. Tiago menciona esse episódio dizendo que por 3 anos e 6 meses não houve chuva. E depois Elias orou para que chovesse e choveu. Então, era um período de escassez, um período de seca, um período de crise, um período muito terrível. A mulher disse, tá bom, vou fazer segundo a palavra. Presta então atenção, o nosso tema de hoje é segundo a palavra. Se você está convicto da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, nós temos mesmo de obedecer. Quem é que manda a chuva? Quem é que não dá a respiração? Que tanta gente está pagando caríssimo para ter uma respiração. Quem é que tem o poder sobre todos os povos, sobre o tempo, sobre todas as coisas? Quem é que guarda realmente a nossa vida? Quem é que nos dá a saúde, as oportunidades, os bens? Se formos fazer essa pergunta, quem, você sabe. É longas respostas, porque sempre cai realmente em Deus. Olha, nós somos tentados e nós somos provados nessa situação. Aquela viúva foi provada e ela fez segundo a palavra. E quando fez segundo a palavra, até que retornou a chuva, não faltou azeite naquela botija. Aquela botija só dava para o último pãozinho. E não faltou farinha. Naquele depósito que só tinha para dar um pãozinho. Enquanto não retornou a normalidade da chuva, aquela mulher teve o azeite e teve o pão. Comendo ela, seu filho, Elias, e sabe lá quem mais. É o Deus da palavra, segundo a palavra nós vivemos. Lembrando, finalmente, a palavra de Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço, meus queridos. Deus da paz, do amor, o Deus da provisão, da providência, o Deus da salvação, seja com todos nós. Amém.